Deus, por aqui nós está diante da presença do altar do nosso Deus. Vamos só louvando um hino, louvado a Deus. E digo a você que a luta não é sua, a luta é do Senhor Jesus. Ele vai tomar providência. Hino 185 do Inário, aleluia, louvado a Deus. O irmão Lineu, acho que tem, louvado a Deus. 185, louvado a Deus, do aleluia, para a glória de Deus. Amém? Amém, Deus. Obra santa do Espírito. Obra santa do Espírito. Essa causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, sobe sobre a terra santa, reverência do Senhor. Essa obra é decisiva, vigilância e temor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Nessa todo mundo todo pode apagar este amor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Essa causa é do Senhor. Em meu peito renovado, é o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito, nos enchendo de fervor. Jesus já está salvando, apagando toda a dor. Do Espírito batizando, pois na vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Essa todo mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Essa causa é do Senhor. O Jesus já vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. A igreja agora de pureza e esplendor, aguardando entradas votas para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, aleluia, obra santa, aleluia, obra santa. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Pensa todo mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, aleluia, obra santa. Essa causa é do Senhor. Essa causa é do Senhor. Aleluia, Jesus. Digo a você nessa noite: esta causa não é minha, esta causa não é sua, mas essa causa ela está nas mãos do Senhor Jesus. Confie no Senhor, que Ele vai, louvado seja Deus, trabalhar e fazer o de melhor, louvado seja Deus, na vida e no coração e na alma de cada um, louvado seja Deus. E Amém, aquilo Deus. que é nosso, louvado seja Deus, com certeza eu tenho, que o adversário não vai ter direito de tocar, porque diante de nós temos um grande Deus. Aleluia. Que tudo pode fazer em nossas vidas, louvado seja Deus. Oramos ao Senhor, mesmo sentado com os irmãos estão. Oramos ao Senhor, Senhor nosso Deus, querido e amado Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nesse momento eu quero, meu Deus, o Santo Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha boca, o meu coração, Senhor amado. A palavra, Senhor amado, nessa noite está sobre a minha responsabilidade. Mas eu quero ministrar, meu Deus, no teu nome e na tua graça, no teu poder. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Nazareno. Eu quero nessa noite, meu Deus, que o Senhor use o meu lábio, use, Deus, a minha boca, o meu coração, o meu espírito. Mas eu quero, meu Deus, nessa noite, entrar diante da tua presença, como servo, como anjo da tua casa, e ministrar a tua palavra, como ela tem que ser louvado nessa noite, para a glória do teu nome. Amém, Jesus? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, louvado seja Deus. Os irmãos abrem a sua Bíblia, louvado seja Deus. João 14, louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São João. 14, louvado seja Deus. E versículo 1, para a glória do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
Eu digo aos irmãos, louvado seja Deus, que nessa noite, louvado seja Deus, se Cristo viesse a mim, eu ia feliz, porque o que eu vim buscar na sua casa eu vou levar em nome de Jesus. Amém. E nessa noite, louvado seja Deus, o nosso coração fique atento, louvado seja Deus, porque Deus nessa noite ainda vai falar conosco, porque Ele diz que Ele foi, mas Ele vai voltar para nos buscar, louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São João, louvado seja Deus, 14, para a glória do Senhor Jesus, muito conhecida, louvado seja Deus, mas a palavra de Deus, ela diz que cada dia a palavra do Senhor, ela se renova em nossos corações, louvado seja Deus. Diz aqui na palavra do Senhor Jesus, se você vem nessa noite, o que vai estar dizendo aqui, louvado seja Deus, alegra teu coração, saiba que Deus é contigo nessa noite, louvado seja Deus. Diz aqui no primeiro versículo, não se turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja a vós também. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Sabemos que Deus, os irmãos podem sentar, louvado seja Deus. Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele está nos dizendo aqui, louvado seja Deus, não se turbe os vossos corações, creia em Deus, creia também em mim, louvado seja Deus, que na casa de meu pai há muitas moradas. Sim, há morada. Na casa do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, Ele foi preparar para mim, Ele foi preparar para você, louvado seja Deus, e foi preparar também para aquele que está lá fora, louvado seja Deus. Aquele que não anda, louvado seja Deus, ainda não teme a Deus, louvado seja Deus, mas Deus também tem morada para ele, desde que ele se converta, desde que ele venha, louvado seja Deus, se arrepender, louvado seja Deus, de todos os seus pecados, louvado seja Deus, de todas as suas coisas erradas, louvado seja Deus, e entrar na presença de Deus. Para entrar nessa casa, tem que estar limpo de pé e mão e puro de coração, como diz a palavra de Deus lá no livro de Salmo, louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz no livro de Salmo, louvado seja Deus, que só herdarão a coroa da vida eterna aqueles que são limpos de pé e mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Esse herdará a coroa da vida eterna, louvado seja Deus. Aquilo que nós prometemos a Deus, devemos fazer, louvado seja Deus, e cumprir, louvado seja Deus. Às vezes, irmão, louvado seja Deus, pegamos o nosso dinheiro, louvado seja Deus, gastamos com muitas coisas, louvado seja Deus, e às vezes esquecemos, louvado seja Deus, até de uma oferta na casa do Senhor Jesus. Às vezes, louvado seja Deus, o gafanhoto vem e leva, louvado seja Deus. Porque nós temos, louvado seja Deus, para morar na casa de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que tem que ser com o coração puro, reto diante da presença do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Quando Deus, louvado seja Deus, diz que Ele foi preparar-vos lugar, e quando preparar, Ele diz que vem outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, louvado seja Deus. Para isso, irmão, louvado seja Deus, nós temos que estar preparados diante da presença de Deus. Levantou-se o adversário contra nós, nós vimos que foi ele, louvado seja Deus. O que nós temos que fazer, louvado seja Deus, levantar a nossa voz e clamar a Jesus de Nazaré: Deus, tenha compaixão de mim. Está vendo, Deus, o que está acontecendo, mas eu estou contigo e tu está comigo, Senhor. E Deus, Ele vai trabalhar, porque Ele é Deus, louvado seja Deus. Quando a palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem nos liberta é Jesus, louvado seja Deus. Outro não pode libertar nós, louvado seja Deus. Só Jesus, louvado seja Deus. Nós vemos, louvado seja Deus, um homem chamado Nicodemo, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus, louvado seja Deus. Ele andava lado a lado com Jesus, mas a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que ele ainda não tinha, louvado seja Deus, uma certeza daquilo que ele estava fazendo com Jesus. Dentro da casa de Deus também tem pessoas, louvado seja Deus, não vou dizer aqui, mas tem pessoas que estão na casa de Deus e não tem certeza da sua salvação, da vida eterna. E a vida eterna é Jesus, louvado seja Deus. E nós vemos que Nicodemo, louvado seja Deus, ele andando lado a lado com Jesus, louvado seja Deus, ele perguntou: Senhor, louvado seja Deus, não conheço o caminho, louvado seja Deus. E Jesus falou para ele: há tanto tempo
Tomé e não conhece o caminho, louvado seja Deus. Tomé desobediente também diante da presença de Deus, estava com Jesus, sabia que Jesus, louvado seja Deus, era o caminho, louvado seja Deus, e ele ainda perguntou a Jesus: Senhor, não conheço o caminho. O que foi que Jesus respondeu a ele, louvado seja Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho verdadeiro está aqui dentro, é a palavra de Deus, é o amor de Jesus Cristo em nossas vidas, e nós amamos a Ele, louvado seja Deus. Muito, louvado seja Deus, diz: mas eu não vi Jesus, mas Ele vê nós, louvado seja Deus. Nós vemos Ele na oração, nós sentimos Ele na palavra, nós sentimos Ele, louvado seja Deus, no louvor, nós sentimos a presença de Deus em nosso lar. Aonde nós estivermos, nós buscar a Deus com fidelidade, nós sentimos a presença, porque Ele é Deus em nossas vidas, louvado seja Deus. Amém, Deus. Quando Ele diz na sua palavra, louvado seja Deus, lá no livro de Dr. Lucas, louvado seja Deus, buscais antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É buscando a presença de Deus que nós vemos vitória em nossa casa, é buscando a presença de Deus que nós sentimos o melhor de Deus. A palavra de Deus, ela diz, louvado seja Deus: glorifique a Deus no pouco, e no muito eu te colocarei, louvado seja Deus. Às vezes, louvado seja Deus, faltou um quilo de arroz em casa, louvado seja Deus. Meu Deus, o que eu vou fazer, louvado seja Deus? O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Coríntios, louvado seja Deus. Está escrito também em Timóteo, louvado seja Deus: por tudo das graças, louvado seja Deus. Quando nós damos graças a Deus, nós estamos dando graças a Ele, Ele está respondendo, louvado seja Deus. Quando nós pensamos que não, nosso Ele está cheio, porque Ele é Deus. Ele mantém, louvado seja Deus, o seu servo firme, em pé, na presença dEle, porque Ele é Deus na minha e na tua vida, e na vida daquele que está lá fora também. Se ele confiar e ele querer renunciar todos os pecados e vir para a presença de Deus, ele receberá também a coroa da vida eterna. E a coroa da vida eterna se chama Jesus Cristo, louvado seja Deus. É Ele que é a nossa coroa, é Ele que é o nosso defensor, é Ele que nos alegra, é Ele que nos conforta, é Ele que cuida da nossa casa, da nossa família. Ele cuida, louvado seja Deus, por onde nós andamos. Ele está com as mãos estendidas e os seus olhos sobre nós, louvado seja Deus. Mas às vezes pregamos a palavra de Deus, muitos dias, louvado seja Deus. Eu conheço a Bíblia de ponta cabeça, louvado seja Deus. Por isso que ele não está na casa de Deus, que ele colocou ela de ponta cabeça, louvado seja Deus. Ele esqueceu de colocar ela na frente dele e ver qual é o conteúdo que tem dentro dessa palavra. Deus, ele foi preparar lugar, mas lá só vai entrar aquele que for puro e fiel ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui essa noite, irmão. Não foi, louvado seja Deus, chamado de mim, louvado seja Deus. Não foi a chamada dos irmãos que aqui estão. Nós estamos aqui nessa noite pelo chamado de Deus. Deus, quando nos chamou, quando nos escolheu, Ele também nos capacitou para nós estar aqui nessa noite em adoração a Ele, porque nós sabemos que Cristo vive, louvado seja Deus. Aleluia. E Ele está entre nós, louvado seja Deus. Às vezes, irmão, louvado seja Deus, eu medito sobre mim mesmo, louvado seja Deus. No passado, louvado seja Deus, que eu fui e que eu sou hoje no presente. Eu no presente, eu me considero um grande homem na presença de Deus. Tem falha? Tem, porque todos nós temos falha. A Bíblia diz que enquanto viveres nessa terra, tereis a aflição, louvado seja Deus. Nós passamos aflição às vezes no lar, nós passamos às vezes aflição, louvado seja Deus, com a família, nós passamos aflição, louvado seja Deus, com a dúvida, louvado seja Deus, nós passamos aflição com a enfermidade, louvado seja Deus. Mas tudo isso que nós passamos, quem cuida de tudo isso é Jesus, louvado seja Deus. É Ele que está cuidando de mim e de você, louvado seja Deus. Se não fosse Ele, eu e você não estaria aqui em pé nessa noite, louvado seja Deus. Ele já tapava, louvado seja Deus, o nosso fogo, louvado seja Deus, e nós partia com Ele, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que glorificar muito a Deus, porque Deus, louvado seja Deus, Ele é fiel sobre as nossas vidas, louvado seja Deus. E nós sabemos, irmão, que quando Deus está conosco, louvado seja Deus, nada impede de nós ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Esse dia, ontem, louvado seja Deus, o irmão presbítero Nivaldo chegou lá em casa e eu até brinquei com ele, louvado seja Deus, que tem, louvado seja Deus, uma medota aí, louvado seja Deus, que o povo disse que o papagaio, louvado seja Deus, ele perdeu as penas todinha, ficou peladinho, louvado seja Deus, mas ele não deixou de cantar,
Ele não parou de cantar, mesmo todo peladinho, ele continuou cantando, louvado seja Deus. E o nosso irmão presbítero Nivaldo, ele passa pelo que passa, mas eu nunca vi o irmão Nivaldo triste. Amém. Nunca, louvado seja Deus. Jesus. O que é isso, irmão? É Jesus que está na vida dele. É Jesus que é a alegria dele. Por quê? Porque ele é crente fiel, louvado seja Deus. Ele está ali, está doente, ele está glorificando a Deus. Ele está na dor, ele está glorificando a Deus. Ele está na mesa de cirurgia, antes dele entrar, ele já entra glorificando a Deus e dizendo: Senhor, tu estás comigo, louvado seja Deus. Não me leve agora, louvado seja Deus. Eu quero sair daqui porque eu quero mostrar para o mundo, louvado seja Deus, que eu te sirvo com alegria, louvado seja Deus. Glória a Deus. E é dessa maneira que nós temos que ser, irmão, diante da presença do nosso Deus, não em tristeza, louvado seja Deus. Se alegre sempre na presença do Senhor Jesus. Diz na palavra de Deus, louvado seja Deus. Jesus, louvado seja Deus, ele diz na sua palavra, louvado seja Deus: eu sou, louvado seja Deus, eu sou a árvore e o meu pai é o lavrador. Deus nessa noite, ele está, louvado seja Deus, cuidando de ti. Deus nessa noite, ele está te acariciando, louvado seja Deus. Deus nessa noite, ele está cuidando do teu problema lá no silêncio, louvado seja Deus. Amém. Deus, ele cuida do silêncio, louvado seja Em Deus. nome de Jesus. Às vezes você está em busca de uma bênção, quer receber essa bênção. Não se desespera, louvado seja Deus, que no tempo certo Deus vai te abençoar e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus, irmão, porque a palavra de Deus ela é fiel, a palavra de Deus ela é verdadeira, louvado seja Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, louvado seja Deus, nada vem impedir, louvado seja Deus, de nós vencer, louvado seja Deus, as barreiras, louvado seja Deus, que se levanta contra nós, louvado seja Deus. E nós sabemos que Deus, ele está à frente, louvado seja Deus, para tirar, meu Deus, tudo aquilo, louvado seja Deus, que não é agradável a ele, louvado seja Deus. Deus está na frente, louvado seja Deus, para nos ajudar, louvado seja Deus, naquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós pedimos a ele, louvado seja Deus. Ele está conosco, louvado seja Deus, porque ele é um Deus que tudo pode, louvado seja Deus. Aleluia. Nós veremos que a palavra de Deus ela diz aqui também, louvado seja Deus, no livro de João, capítulo 3, versículo 10, para a glória do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Jesus falando, louvado seja Deus, é Deus falando porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É em Jesus que nós temos vida, é em Jesus que nós temos salvação. Não existe outro, louvado seja Deus, Salvador, a não ser o nosso Deus Criador e o seu Filho amado Jesus Cristo, louvado seja Deus. Diz aqui, louvado seja Deus, no versículo 17: porque Deus, louvado seja Deus. Nós sabemos, irmão, louvado seja Deus, que Deus, ele é fiel, louvado seja Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, louvado seja Deus. É só Jesus que é o Salvador, não existe outro. Existe Diácono Luca, outro Salvador fora Jesus? Não. Né? Ele com seu Pai amado, louvado seja Deus, que nos salva, louvado seja Deus. Porque Deus, louvado seja Deus, quando enviou Jesus Cristo ao mundo, louvado seja Deus, foi para salvar o pecado, salvar o pecador. Porque a Bíblia diz que Jesus não ama o pecado, mas ele ama o pecador, louvado seja Deus. E como ele nos amou, ele nos tirou da prutina e nos colocou na sua presença, para que nós estivéssemos aqui nessa noite adorando, junto com o outro, feliz na presença de Deus e sabendo que Deus, ele é fiel sobre nós e sobre a nossa família, louvado seja Deus. Nada é impossível para o nosso Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que confiar muito em Deus, louvado seja Deus, porque Deus, ele está conosco, louvado seja Deus. Nós veremos também lá em Salmo, louvado seja Deus, 40, louvado seja Deus. É um versículo muito bonito, louvado seja Deus. Esperei no Senhor com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Lá, louvado seja Deus, nós vemos, louvado seja Deus, que Jeremias 33:3 está dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja Deus. É clamando a Deus que nós recebemos as nossas bênçãos. É na confiança em Deus que nós recebemos o melhor do Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe em Jesus. Até aqui falou Deus. Se eu for falar daqui para frente, eu vou falar de mim mesmo. E eu não quero falar de mim mesmo, eu quero falar somente do Espírito Santo, o nosso Deus Criador, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, possamos para os irmãos que quinta-feira estamos aqui novamente para junto adorar e buscar a presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus, para que o nosso Deus nos leve ao nosso lar em paz, na graça e no poder do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Oramos ao nosso Deus, Senhor nosso Deus, Deus Criador do céu e da terra. Aqui estamos diante da Tua presença, Deus, agradecendo a Ti pelos momentos, Deus, que passamos diante da Tua presença, pelos momentos, meu Deus, que estamos, meu Deus, glorificando o Teu nome, Deus. Eu sou grato a Ti por ter falado da Tua palavra nessa noite, e eu quero, meu Deus, pedir a Ti que me revista, meu Deus, tinha portinha para me resistir, meu Deus, toda fúria que se levantar contra mim, Senhor amado, que o Senhor venha estar comigo, meu Deus, em todas as áreas. Deus, abençoa a igreja, abençoa os irmãos, as irmãs, jovens, varões, crianças, adolescentes, ó Pai, e vá abençoando, meu Deus, todos os moradores da terra, toda a família da terra, Pai. Hoje o culto com a família, apresentei a família nas Tuas mãos. Aqueles que eu não apresentei, Pai, que o Senhor também possa abençoar essa família, meu Deus, que às vezes está em instrução, mas o Teu Espírito Santo, Pai, possa acalentar cada um nessa noite. É o que eu peço a Ti, Deus. Leva, Deus, ao nosso lar em paz. Livra dos laços, livra das barreiras, livra dos acidentes, livra das coisas ruins, das coisas da maldade, Senhor amado. Tome sanguinolento, Senhor amado, mas vai nos guardando debaixo das Tuas mãos, para que o nome seja glorificado para todo sempre. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo, nosso Deus, que seja com o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.